Irmãos, vamos abrir em Atos 17. Vamos ler primeiramente do versículo 15 ao versículo 23. Atos 17. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Amém. Irmãos, Atenas era uma importante cidade da Grécia. E Atenas, ela foi, né? Naqueles dias, né, vamos usar essa expressão para ficar melhor, o berço da filosofia, o berço dos pensadores. Interessante que nasceu ali famosos filósofos como Péricles, Sócrates, Platão, Aristóteles. Todos nasceram ali em Atenas. Interessante que Paulo, ele chega até essa cidade. Mas quando nós lemos Atos 15, não estava na agenda de Paulo ir até Atenas. Porque quando lemos ali, o pensamento de Paulo era visitar os irmãos que eles já haviam visitado. Não estava na agendinha dele, no cronograma dele, chegar até ali, até aquela cidade. Mas devido às circunstâncias, Paulo chega a essa cidade. Ou seja, irmãos, a soberania de Deus, o governo de Deus, leva Paulo até ali. Porque Atenas, aquelas pessoas, eles precisavam ouvir a palavra de Deus. Eles precisavam saber do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus criador. Né? Quando nós consideramos Paulo em Atenas e Jonas em Nínive, a gente pode ver um contraste, né? Nínive, Jonas foi enviado a Nínive por ordem de Deus. Nínive também precisava ouvir a palavra de Deus. Mas Jonas, ele foge, né? Jonas, ele foge. E teve que acontecer, né? Nós conhecemos a história.
o que aconteceu para que Jonas obedecesse à voz de Deus, obedecessem à ordenança de Deus. E agora que nós vemos Paulo, que não tinha planos para ir até Atenas, mas o Senhor o leva até Atenas. E ele está aqui, irmãos, sozinho. Não há aqui a presença de Timóteo, não há aqui a presença de Silas, não há aqui a presença de Lucas. Paulo está sozinho em Atenas. E aqui nos fala, no versículo 16, que o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante na cidade. Irmãos, havia em Atenas mais ídolos, mais deuses do que habitantes. Havia ali cerca de 30 mil ídolos, 30 mil deuses e cerca de 10 mil habitantes. Então o seu espírito, né, ele se revolta, porque a idolatria dominava a cidade. E aqui nos diz que, por isso, o versículo 17, ele dissertava na sinagoga, entre os judeus, entre os gentios piedosos, também nas praças todos os dias, entre os que se encontravam ali. Então Paulo, né, como de costume, onde ele estava, onde ele chegava, ele não perdia tempo. Ele anunciava a palavra de Deus, né, como registra lá em Tessalônica, quando Paulo escreve: a minha estada entre vocês não se tornou infrutífera. Então, da mesma forma que também em Atenas, a estada de Paulo, os dias de Paulo aqui, irmãos, não foi infrutífero. Paulo, com ousadia, com intrepidez, anunciava a palavra de Deus. Ele pregava Cristo, ele pregava a ressurreição, ele pregava sobre o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus criador, que é Senhor de todas as coisas. E aqui o texto continua dizendo, né, versículo 18, alguns filósofos, epicureus e estoicos, né? Quem que eram essas pessoas, né, irmãos? Quem eram essas pessoas? Epicureus, eles eram seguidores de Epicuro. Epicuro, um filósofo que havia nascido antes de Cristo, entre 341 a 270 antes de Cristo. E a filosofia dele, né, a pregação, a doutrina, o ensinamento desse filósofo, ele acreditava que se existisse algum Deus, esse Deus não se relacionava com ninguém, esse Deus não se relacionava com o mundo, ele era um Deus sempre ausente. Para também, ele também anunciava que não havia e não haverá julgamento. E o estilo de vida deles, eles buscavam sempre o prazer. Sempre o prazer. Interessante, né? Uma doutrina, um ensinamento, cerca de 341 anos antes de Cristo. E ainda hoje, nos nossos dias, há pessoas, irmãos, com o mesmo pensamento. Não há Deus, não existe Deus. Né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não há julgamento. Devemos buscar viver o hoje. Devemos buscar o prazer. Custe o que custar. Ainda hoje. É vigente ainda hoje este ensinamento, este pensamento. E aqui também os estoicos também contendiam com Paulo. Estes eram seguidores de Zeno, que nasceu também
praticamente na mesma época de Epícoro, entre 340 e 265 a.C. Esses, eles já eram panteístas, ou seja, eles anunciavam que Deus e todo o universo, eles são a única coisa. E que Deus não existe como um espírito separado. Ou seja, eles não acreditavam que o Verbo se fez carne. Eles não acreditavam, eles não criam em um Deus pessoal, em um Deus que pode se relacionar com pessoas. A vida ideal se conformava com a natureza. Eles acreditavam num destino. Tudo é acaso. Tudo é acaso. Tudo é fruto do acaso. Tudo é fruto do destino. Também viviam a vida de isolamento e eles eram indiferentes. Ainda hoje, nos nossos dias, há pessoas que pensam da mesma forma. Há pessoas que vivem da mesma maneira. Deus não se relaciona. É impossível um Deus se fazer carne, um Deus habitar entre os homens. Vivem isolados, são indiferentes. Ainda hoje, irmãos, há pessoas assim. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que seguem os filósofos, a doutrina, o pensamento dos epicureus, dos estoicos? Eu conheço, irmãos. Eu conheço. Certeza que você conhece. O Deus desse século, a Bíblia fala que ele cegou o entendimento dos incrédulos. O homem é levado, irmãos, o homem é levado a crer, a se apegar, a se apoiar em mentiras. O homem é levado a se apegar à idolatria vã. Aquilo que não vai trazer, não vai levá-lo a lugar nenhum. Interessante, né? Os cânticos que nós adoramos hoje, nós cantamos hoje, tudo relacionado à adoração, né? Tudo relacionado ao Criador, ao Senhor Jesus. A Ele toda honra, irmãos. A Ele toda glória, a Ele todo louvor. Todo joelho e toda língua, irmãos, deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E toda língua há de confessar. Os que não querem fazer isso hoje, os que não se submetem às verdades das Escrituras, um dia eles farão isso. Eles se prostrarão diante do Senhor e o reconhecerão e o confessarão como Senhor. E aqui o texto continua dizendo, né, que essas pessoas, né, os adversários da palavra de Deus, sempre há adversários, irmãos. A partir do momento que nós, né, nos levantamos para anunciar a palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, os inimigos levantam, os adversários levantam. E aqui eles nos falam, o que quer dizer esse tagarela? Né, esse falador, né? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então eles olharam para Paulo e o chamaram de tagarela, né, de falador. Por quê? Porque ele estava anunciando algo novo, algo totalmente diferente do que era proclamado em Atenas. Totalmente diferente. Paulo traz algo novo, mas algo real, algo verdadeiro, algo que pode mudar o homem, algo que pode transformar a vida do homem. A filosofia não, os pensadores não, eles não podem transformar a vida do homem, eles não podem trazer alegria plena ao homem. Eles não podem trazer salvação, eles não podem trazer paz, eles não podem trazer vida eterna ao homem. Mas o nosso Senhor, Ele pode.
As coisas que Paulo estava anunciando, esse falador, esse tagarela, sim, aquilo que ele estava anunciando pode mudar, pode transformar. Então, amados irmãos, melhor você ser taxado como um tagarela, mas um tagarela que anuncia a palavra de Deus, um tagarela que fala as verdades genuínas da palavra de Deus. Melhor sermos taxados assim. Quem é esse tagarela? Quem é esse falador? Quem é esse que muito fala? Quem é esse que gosta de pregar? Que possamos estar entre esses, que você possa estar entre esses, né, diante das suas oportunidades, né, que você venha aproveitar a sua oportunidade, que você venha anunciar a Cristo, que você venha anunciar a salvação, porque o mundo está perdido, o mundo está cego, ainda hoje, né, envolvidos com doutrinas estranhas, envolvidos com ensinamentos estranhos, envolvidos com filosofias vãs, que nada pode fazer para o homem. E aqui eles fazem um convite a Paulo, versículo 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso. Interessante, irmãos, olha o versículo 21. Olha o testemunho que eles falaram a respeito de Paulo. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Irmãos, olha a influência de Paulo. Olha o zelo que ele tinha. Olha o fogo que havia naquele homem, irmãos. Ao ponto de toda Atenas saber daquelas novidades. Não apenas os moradores de Atenas, mas também os residentes, os estrangeiros que residiam, que moravam ali. Muitas vezes, irmãos, nós somos tímidos. Muitas vezes nós temos vergonha de anunciar a Cristo. Às vezes nós temos vergonha. Nós ficamos detidos, nós ficamos presos em nós mesmos, pensando o que as pessoas vão dizer. Pensando como que vai ser a reação das pessoas. Irmãos, aproveite as oportunidades que você tem. Aproveite, irmãos. Né? Se você tem alguém próximo a você que ainda não creu, que ainda não conhece o Senhor, que ainda não conhece a genuína palavra de Deus, irmãos, anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Fale de Cristo. Fale da palavra de Deus. Fale. Versículo 22, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que vos anuncio. Ao Deus desconhecido. Então, possivelmente, irmãos, isso era uma referência a altares que foram feitos em Atenas, foram erigidos em Atenas, para assegurar que nenhum Deus tivesse ficado fora de sua adoração. Tamanho era a idolatria dominante naquela cidade.
que se algum Deus, porventura, ficasse de fora da adoração, havia aquele altar ali para ele, ao Deus desconhecido. E Paulo, então, irmãos, na sua sabedoria, ele usa ali aquela expressão, ao Deus desconhecido. E ele começa então a anunciar. Aqui nos diz, pois esse que adorais sem conhecer, versículo 23, o final, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Agora vamos continuar lendo, irmãos, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Paulo, irmãos, ele anuncia que o verdadeiro Deus, ele anuncia aqui, irmãos, alguns de seus atributos. Então Paulo começa dizendo, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Paulo fala com muita clareza, com muita autoridade. Esse Deus que eu vos anuncio, esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é o Deus que eu vou anunciar, que eu vou falar para vocês. Este Deus, ele fez um mundo e tudo o que nele existe. Esse Deus, aqui continua dizendo, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ou seja, ele criou todas as coisas e ele é Senhor sobre a sua criação. Ele é Senhor, ele tem o governo em suas mãos. O Deus que eu anuncio não é esse Deus que criou e deu as costas para a sua criação. Não, esse Deus, ele criou todas as coisas e ele governa. Ele tem o governo em suas mãos. Ele tem autoridade. E aqui vai dizer mais, irmãos. Esse Deus, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Irmãos, esse Deus, ele não pode ser representado. Olha o versículo 29, irmãos. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Irmãos, o nosso Deus, ele não pode ser representado. A nossa adoração,
é pela fé, irmãos. Nós não vemos, irmãos, mas nós cremos. Não há necessidade de representar esse Deus. Não há necessidade, como quando Moisés sobe ao monte, Arão é cercado e eles tentam fazer ali uma representação de Deus, um simulacro. O homem é assim, irmãos. Desde o início, o homem ele sempre busca algo para se apoiar, para se apegar, para tatear, para tocar. Mas isso, irmãos, está totalmente, irmãos, contra os princípios estabelecidos na palavra de Deus. A idolatria, irmãos, essa idolatria que domina até hoje, irmãos, é algo terrível aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ao mesmo tempo que Ele não pode ser representado por uma imagem, por uma escultura, Ele não divide a sua glória, irmãos, com ninguém. Ele é o único digno de ser adorado, de ser reverenciado. Agora, irmãos, por que as pessoas buscam falsos deuses? Por que as pessoas se apoiam em vãs filosofias, em vãs sutilezas? Irmãos, por causa do seu vazio. Por causa do vazio do homem, ele busca algo para se preencher. Ele busca algo, irmãos, para que de alguma maneira, irmãos, ele seja sustentado, ele seja amparado, ele seja protegido. Há um texto, vamos abrir aqui, lá em Hebreus. Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, a falta de contentamento, irmãos, leva o homem a buscar deuses, leva ao homem a buscar ídolos, para trazer satisfação a si. E isso, irmãos, isso é muito sério. Por quê, irmãos? Porque a partir do momento em que não contentarmos, a partir do momento, irmãos, que começarmos a abandonar a nossa confiança em Deus, a partir do momento, irmãos, que começaremos a nos murmurar, irmãos, estas coisas, irmãos, pode nos levar a buscar ídolos. Podem nos levar, irmãos, a sermos idólatras. Não pensemos nós, irmãos, que a idolatria ela está apenas associada a uma imagem de escultura. Ela não se associa apenas a isso. A idolatria, irmãos, é tudo aquilo que rouba a nossa atenção. É tudo aquilo, irmãos, que
de qualquer forma, de qualquer maneira, tem ganhado o nosso coração, tem tirado a nossa atenção, tem tirado o nosso foco ao verdadeiro Deus, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser cultuado. Devemos tomar cuidado, irmãos. Por isso que a Bíblia fala: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Irmãos, o Senhor de maneira alguma nos deixará. Ele jamais, irmãos, vai nos abandonar. Independente da circunstância que você está, independente do que você está passando, irmãos, Deus jamais vai te abandonar. Então você deve ter nele, nós devemos ter nele, irmãos, o nosso prazer, a nossa confiança, a nossa esperança. O nosso coração deve estar nele. O nosso culto, a nossa adoração deve ser para ele. Somente para ele, irmãos. Porque nós corremos o risco, irmãos, de pensar como esses filósofos: não há julgamento, não há Deus. Não existe Deus. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Devemos buscar a nossa satisfação, o nosso prazer. Nós podemos cair nestes erros. A igreja, aqueles que professam a fé, podem cair nestes erros. Irmãos, por que que hoje, né, há muita apostasia? Por que que hoje, irmãos, muitos servos de Deus, irmãos, têm abandonado a fé? Muitos servos de Deus têm deixado a fé, têm deixado a palavra de Deus, têm deixado de crer na palavra de Deus, têm deixado as Escrituras, têm deixado o Senhor. Irmãos, é por causa disso. Não estão contentes, não estão satisfeitos, querem algo mais, querem algo novo, querem algo diferente. Né? Como a serpente fala para Eva, é assim que Deus disse: semeia algo, olha, tem algo melhor, tem algo novo, você precisa de algo novo, você precisa de algo melhor, você tem direito, você pode buscar isso. Isso vai trazer satisfação para você. E muitos irmãos têm dado ouvido a essas coisas e têm distanciado do Senhor, distanciado da palavra de Deus, distanciado da comunhão. Irmãos, estão vivendo em idolatria, porque estão amando o mundo, estão amando os prazeres do mundo, estão se entregando ao mundo. Irmãos, isto é idolatria. Isto é idolatria. O amor ao mundo, irmãos, é idolatria. E muitos cristãos que outrora eram firmes, irmãos, estão atolados, estão vivendo como o mundo vive, mas serão surpreendidos, porque a Bíblia fala: virá o Senhor daquele servo em uma hora, em um dia que ele não espera. Aquele servo, né, que deveria estar ajudando o seu conservo, mas começa a espancá-lo, começa a viver uma vida dissoluta, de embriaguez. E ali a Bíblia nos fala, né, o Senhor falando que o Senhor virá e castigá-lo-á. Estejamos atentos, irmãos. Vigie o seu coração. A Bíblia fala: aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, cuidado, vigie, irmãos, para que não caia. E aqui Paulo continua dizendo, a palavra continua dizendo: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, Deus, nós devemos entender que Deus, irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, irmãos, Ele é autossuficiente.
Ele é autossuficiente em si, irmãos. Você acha que Deus vai diminuir, irmãos, por alguém rejeitar Ele? Por alguém não adorar Ele? Você acha que Ele vai deixar de ser Deus? Você acha que Ele vai chorar, entristecer? Você acha, irmãos? Deus é autossuficiente. Mas quando Ele criou o homem, irmãos, quando Ele cria o homem, Ele criou o homem com essa intenção, com este propósito, que aquele homem o adorasse, que aquele homem o cultuasse, o servisse, que aquele homem tivesse comunhão com Ele. Irmãos, e isso não é diferente hoje. O Senhor quer isso do homem, quer isso da sua criação, da sua criatura, que a sua criatura o reconheça como Senhor, o reconheça como soberano, o reconheça como Deus, como governante de todo o universo. Então aqui Paulo fala, né? Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Né? Talvez você já ouviu essa expressão, né? Eu já ouvi. Se aquela pessoa famosa convertesse, nossa, Deus ia ganhar muito, né? Porque através daquela pessoa, muitas pessoas seriam salvas. Irmãos, esse pensamento, né? Às vezes ele soa verdadeiro, mas não é, irmãos. Não é verdadeiro. Porque Deus, no seu governo, na sua autoridade, Ele tem os seus meios, irmãos. Ele tem os seus meios. E aqui nos diz que a todos, irmãos, Ele dá vida, respiração e tudo mais. Irmãos, no Senhor nós temos vida, através dEle nós respiramos. Através dele nós temos todas as coisas. Então Paulo anuncia aquilo ali, irmãos. Anuncia essas verdades que não eram conhecidas. No Senhor nós temos vida, irmãos. Nele nós respiramos. Aqui no versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele dá vida, respiração e tudo mais. Nele vivemos, movemos e existimos. O homem precisa de Deus. O homem precisa do seu Criador. Ele precisa. Porque através do Criador que o homem recebe vida, que o homem se move. É através de Deus, irmãos. Irmãos, nós não podemos viver uma vida independente. Irmãos, não viva independente de Deus. Não queira viver independente de Deus. Não queira viver separado de Deus. Não, eu consigo. Não, eu posso me mover. Eu vou conseguir sair dessa situação. Não podemos fazer isso, irmãos. Esse Deus nos chamou, esse Deus nos salvou. E nós devemos, irmãos, em tudo, irmãos, depender desse Deus. Em tudo, irmãos, dependa desse Deus. Não se estribe, né, no seu próprio conhecimento. Não podemos nos estribar no nosso próprio conhecimento. E aqui nos fala, versículo 26, de um só fez toda raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Irmãos, isso aqui era loucura, irmãos, para os atenienses. Isso aqui era loucura. De um só fez toda a raça humana. Eles não criam nisso. Eles criam que o homem veio do solo, alguns criam que o homem veio da água, alguns criam que o homem passou a existir do nada, menos que o homem foi criado por Deus. Então Paulo aqui ele faz referência a Adão, de um só.
fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, irmãos, e os limites da sua habitação. Deus cria o homem. Deus cria a terra. Deus chama a terra à existência e nela coloca o homem. E nós estamos aqui, irmãos. Nós vivemos aqui. Nós nos movemos aqui. Nós habitamos aqui. Porque no coração de Deus, no pensamento de Deus, na vontade soberana de Deus, Ele, somente Ele, estabeleceu essas coisas. Não foi o homem que estabeleceu isso. Não foi o homem que deu essa ideia para Deus. Partiu dele, irmãos. Tão somente dele. Versículo 27. Para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então aqui no discurso de Paulo, ele cita um filósofo, ele cita aqui, essa citação dessa palavra, tateando, né? Essa palavra foi dita por um filósofo, por Platão, palavra usada para indicar as melhores conjecturas sobre a verdade. Ele cita aqui vossos poetas, ele cita Epimenide, 600 a.C., Cleato, 331 a.C., e Arato, 315 a.C. Mas Paulo, ele pega essas citações, essas palavras, e ele aplica elas, irmãos, a quem? Ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Então nós podemos tatear, o homem pode tatear, e ele vai achar Deus, porque esse Deus não está longe de cada um de nós, versículo 27. Ao mesmo tempo que esse Deus é soberano, esse Deus é autossuficiente, Ele é Senhor, esse Deus não está longe, irmãos, é o que Paulo está dizendo aqui, é o que a palavra está dizendo aqui. O homem pode achá-lo, o homem pode encontrá-lo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Todos aqueles que com um coração sincero se achegam a Deus, irmãos, Deus se deixa a conhecer, Deus se revela a eles, porque Deus é um Deus que se revela, Deus é um Deus pessoal, Ele não está longe. Olha, atenienses, Deus não está longe, Ele não está longe de vocês, vocês podem procurá-lo, porque vocês irão encontrá-los, né? Nele vivemos, movemos e existimos, porque dele também somos geração. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, Paulo anuncia ali, irmãos, naquele local, o arrependimento. Olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam deixar esses ídolos vãos. Esses ídolos que não levarão vocês a lugar nenhum. Vocês precisam deixar esses ensinos filosóficos que não são apoiados na palavra de Deus, que não têm alicerce na palavra de Deus. Deixam isso, se arrependam. Se arrependam. Então, da mesma forma, irmãos, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Devemos nos arrepender, irmãos. Devemos nos arrepender e nos alinharmos totalmente a este Deus. E aqui Paulo fala, versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos.
Paulo anuncia Cristo. Paulo anuncia a ressurreição. Interessante, irmãos, que no versículo 24, Paulo começa o seu discurso. O Deus que fez o mundo, o Deus criador. E Paulo termina dizendo sobre a ressurreição, sobre um varão que ele levantou e destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o discurso de Paulo, ele começa com a criação, Deus criou. O discurso de Paulo termina, alguém morreu. E esse alguém que morreu, este varão que morreu, ele ressuscitou. Ou seja, irmãos, através da ressurreição, nós podemos adorar o Deus Criador. Através da ressurreição de Cristo, da obra de Cristo, nós fomos justificados e agora nós podemos aproximar de Deus. Através da ressurreição, através da obra de Cristo, a natureza, o mundo, irmãos, que se tornou um caos. Lá em Romanos fala que a natureza geme e suporta angústias até agora, através deste varão. Irmãos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, elas serão reconciliadas. Ainda nós não vemos, irmãos. Nós não vemos isso ainda. Nós vemos caos, irmãos, mas a obra, ela já foi paga. O sacrifício foi aceito. O Senhor ressuscitou. Irmãos, graças a Deus por isso. Graças a Deus. E aqui as palavras finais de Paulo, o discurso final, do versículo 32 ao 34. Aqui nós temos a reação, irmãos. A reação dos ouvintes. Olha a reação dos ouvintes. Nós temos aqui, versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Então aqui há 3 pessoas, irmãos. Uns escarneceram, eles zombaram. Escarnecer é zombar, é ridicularizar as coisas sagradas. São aqueles que se opõem a Deus, que se opõem à sua palavra. Isso é ridicularizar. Isso é escarnecer. Então alguns aqui escarneceram. Eles tiveram esta posição, eles deram essa resposta a Paulo. Outros falaram. A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Então, aqueles que escarnecem da palavra de Deus e há aqueles que postergam, aqueles que não querem compromisso, aqueles que, essa questão aí, outro dia eu dou atenção para isso. Esse assunto que você está trazendo, quem sabe em outra ocasião nós encontramos e você me fala mais. Então há estes que postergam e há alguns, irmãos, que creram. Versículo 34. Alguns agregaram a ele e creram, ou seja, agregaram a ideia de união, se uniram com Paulo, abraçaram a comunhão. E aqui nos fala, interessante, né, de Dionísio, que cita 2 nomes, Dionísio e uma mulher, Damaris, né? E Dionísio, o que ele era? Ele era um areopagita. Então ele era um membro, irmãos, do Areópago. Ele era alguém eminente, alguém importante. E ele ouve, ele crê. O entendimento dele foi aberto. Os olhos dele foi aberto para entender essas coisas. Interessante, irmãos, né? Eu pesquisei. Para pertencer a este grupo, tinham que ser cidadãos nascidos na cidade, tinham que ter posses, conhecimento, cultura e prestígio na comunidade. Não era qualquer um que ia fazer parte. Ali, irmãos, era um lugar, o Areópago era um lugar de decisão, era um lugar de julgamento. Era um lugar onde ideias eram debatidas, era um lugar onde
Quando surgiam coisas novas, era julgado ali. Por isso que eles levaram Paulo para ali. Porque Paulo estava trazendo algo novo, coisas novas, assuntos diferentes. Irmãos, devemos amar a palavra de Deus. Devemos nos apegar à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é preciosa. A palavra de Deus é preciosa. As escrituras são preciosas, né? Às vezes nós não, né? Às vezes nós temos dificuldade, né, de expressar, de falar, né, as verdades. Irmãos, mas elas são preciosas, elas são eternas, elas são únicas. Elas precisam ser fixadas, né, como sentenças dadas, como fala ali em Eclesiastes, né, como pregos fixados no nosso coração. Nós precisamos ter essas verdades reveladas, né, aquilo que nós sabemos de Deus, né, do seu poder, da sua autoridade, da sua graça, né, da sua divindade. Essas coisas precisam, irmãos, estar arraigadas no nosso coração. E que nós não venhamos jamais abrir mão disso, irmãos. Irmãos, não abre mão disso. Não abre. Sirva esse Deus Criador, esse Deus Senhor, esse Deus que nele vivemos, existimos, movemos, né? Esse Deus que está perto, esse Deus que pode ser achado. Devemos crer nessas verdades, se apegar a essas verdades, né? Como essas pessoas, né? Se agregou a Paulo, se uniu a Paulo, né? Paulo aqui nos fala aqui no versículo 33, a essa altura Paulo se retirou no meio deles, mas aquelas pessoas, eles se unem a Paulo, irmãos. Então assim deve ser nós, irmãos, se une à verdade, se une ao verdadeiro. Procure, né, como Paulo fala, procure estar entre aqueles que são verdadeiros. Né, aqueles que amam a palavra, aqueles que manejam a palavra, aqueles que são do Senhor, que são pela palavra. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus. Amém.